trazer algo aqui para vocês, compartilhar algo aqui com vocês que me aconteceu esses dias, que às vezes as pessoas ficam com dúvida de fazer uma pergunta para uma pessoa, e quando você pergunta algo sobre Cristo para alguém, pode ter certeza de uma coisa: essa pergunta sua, ela não vai edificar apenas a sua vida, porque você tem sede de conhecer a Deus, mas a vida daquele que te dá a resposta também. Esse dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero fazer uma pergunta ao senhor, eu posso fazer? Eu falei: pode. E ele ficou com receio de fazer a pergunta e começou a dizer: mas o senhor não me leva com uma afronta não, por favor, é porque eu quero só aprender. E ele me diz, a pergunta é o seguinte: como ele ficou demorando, né, para formar a pergunta, eu já comecei: senhor, me dá a resposta aí, porque ele vai perguntar sobre o senhor, ele não vai perguntar qual o tamanho da minha roupa, não, ele não vai perguntar a comida preferida minha, não, ele vai perguntar sobre o senhor, então só me dá a sabedoria para responder. A pergunta dele foi o seguinte: é possível o homem ir para o céu sem passar pela dor da morte? Porque a Bíblia relata que teve 2 homens que foram levados para o céu, mas eles não passaram pela dor da morte. Foram levados o corpo. Isso é possível? E na hora, eu falei para ele, Deus me deu a resposta, eu falei para ele: não foram 2. Quando a gente ouve as pregações ou quando a gente lê a Bíblia, a gente esquece do outro, que foi o principal, que foi Jesus Cristo. E Jesus foi para o céu também em corpo, ele não foi apenas em espírito. Porque o corpo dele, antes dele voltar para a glória do Pai, ele ressuscitou. Então ele foi em corpo, ele ressuscitou, ele participou de reuniões com os seus discípulos para depois ir para o céu. Aí eu estava falando com ele, falei: irmão, se nós observarmos hoje os nossos apegos, olhando para o homem exterior, porque nós só conseguimos ver o exterior, nós vamos achar que é impossível. Por quê? Porque o homem está apego ao dinheiro. Hoje a maioria dos líderes, eles não é muito pouco que fala de salvação. A maioria só abre a boca para falar em bens materiais. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você fizer, parece que um Deus já não é um Deus de salvação, é um Deus de barganha. Você só querem barganhar com Deus. Então você dá uma oferta de X, você ganha Y. Então nós estamos muito apegados ao bem material. Parece que nós vamos ter uma vida aqui, nós não vamos sair dessa terra, nós vamos viver a vida eterna aqui. E não é isso que Deus manda, nos orienta. Deus nos orienta a buscar Ele, colocar Ele em primeiro lugar. E aí eu falei com ele: olhando dessa forma parece impossível, mas Jesus disse que para o homem a salvação é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, se Deus quiser fazer isso com alguém, e ele encontrar alguém fiel a Ele, ao ponto igual aqueles homens foram, sim, com certeza ele pode fazer a qualquer momento. Mas o que está sendo difícil mesmo é a nossa fidelidade. Deus já sabe que nós somos falhos, ele já sabe da nossa fraqueza, mas o problema é que nós não estamos fazendo muito, nós não estamos buscando muito a nossa santificação para estar aos pés dele da forma que ele gostaria que fosse, ou da forma a qual Jesus ensinou. Porque esses homens que foram levados dessa forma, eles viviam em corpo e em espírito na palavra de Deus. Eles não desviavam para nada, eles não tinham foco em bens materiais. Para eles era Deus, em primeiro Deus, em segundo Deus, em terceiro Deus, e só. E nós não, nós estamos focados na nossa... Muitas das vezes nós deixamos Deus de lado por causa da nossa família, nós deixamos Deus de lado por causa do nosso sustento, nós deixamos Deus de lado por causa de um problema que está acontecendo com outras pessoas, que nós estamos focados na vida do outro, a forma que ele está vivendo ou que ele deixou de viver. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós colocamos Ele em primeiro lugar em nossa vida e em tudo Ele seja a primícia em nossa vida. E depois de Deus, primeiro Deus, segundo eu. Aí terceiro, a minha esposa e depois os filhos. Por quê? Porque foi quem eu escolhi.
Se eu escolhi servir a Deus, Ele é a primícia na minha vida. Amém? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque isso, talvez, são muitas as pessoas que têm os seus pastores, e às vezes ela tem até vergonha de conversar com o pastor, porque os pastores, muitas das vezes, aquela correria, por causa das suas obrigações, e eles ficam naquela correria e acabam tratando os membros da igreja ali de uma forma que não era daquela a qual deveria ser tratado com mais atenção. E muitas das vezes, por causa da correria do dia a dia, acaba ficando em segundo plano. E não é isso que Deus quer. Um líder, ele não é um líder que manda, mas sim um líder é aquele que está com você em qualquer situação. E quando o pastor recebe essas perguntas, ele também aprende, porque naquele momento Deus dá a ele a resposta a qual você estava buscando. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.